Olá, bom dia. Me chamo Eduardo, sou professor de arte. Na aula de hoje nós iremos focar na linguagem do teatro. O conteúdo é Elementos da Linguagem Teatral. É um conteúdo de sexto ano. Objetivos: explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos, então figurino, adereço, cenários, iluminação, sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa, na improvisação teatral e no jogo cênico, com base em temas de modo individual, coletivo e colaborativo. Antes de começarmos a falar sobre esses elementos, eu trouxe para vocês uma maneira de nós refletirmos. Você já parou para pensar o que é preciso para criar uma peça teatral? O que é necessário para criar um teatro? Quais são os ingredientes essenciais para transformar uma ideia em um espetáculo que faça a plateia rir, chorar ou refletir? Após esse debate, essa reflexão, daremos início a conhecer os elementos. Começamos pelo principal, que é o personagem. Personagens são as figuras principais. Podem ser definidos por características físicas, psicológicas, emocionais, e o que pode vir a ser um personagem? As pessoas. O que mais? Os elementos da natureza, como uma árvore, um rio, pode ser um personagem de uma história. Conceitos abstratos, como as emoções, tristeza, alegria, pode vir a ser personagem também de uma história. Objetos inanimados, que são objetos animados. Tudo que está aqui sobre a minha mesa são objetos inanimados, seres inanimados. Como, por exemplo, esse vidro de perfume. Ele pode vir a ser um personagem da minha história? Pode, a partir do momento que eu utilizar ele como personagem, né? Atribuir a ele um diálogo, uma fala, uma característica, ele pode vir a se tornar um personagem. Esse boneco pode vir a ser um personagem? Sim. Então, a partir do momento que eu crio uma história com ele passa a ser o personagem da minha história. E lembrando que as pessoas, os atores, eles podem utilizar o seu corpo para interpretar os elementos da natureza, interpretar objetos, também interpretar os conceitos abstratos. Então, por exemplo, o professor ele pode atuar interpretando uma emoção, pode atuar interpretando a felicidade. Algum de vocês pode interpretar uma outra emoção, ou pode interpretar um objeto também, né? Diga aí para o professor, qual que é o seu personagem favorito? Espaço cênico. Espaço cênico é o ambiente onde acontece a apresentação. Espaço físico. Nem toda a cidade tem teatro, como a nossa cidade não possui teatro, né? O espaço físico principal para as apresentações, mas tem outros espaços que nós encontramos e que podem acontecer apresentações de teatro, como os espaços urbanos, que tem as praças, né? Espaços naturais, podem acontecer apresentações de teatro também, uma floresta, num campo. Ambiente escolar. Em que lugar da escola pode acontecer uma apresentação teatral? Na sala de aula, na quadra, né? Então tem vários espaços que nós podemos utilizar como espaço cênico. Qual que é o espaço cênico da sala? É um espaço que podemos utilizar, um espaço adequado? O que vocês acham? Ação. Ação é um movimento tanto físico quanto emocional. Então, o físico do correr, saltar, pular, né, o personagem, o ator está fazendo, quanto as expressões de emoções desse personagem. Se ele está com raiva, se ele está feliz. Essas expressões e esse movimento fazem parte da ação. Figurinos. Figurinos são os trajes típicos, as roupas, a fantasia, a maneira de vestir e os acessórios também. Então, aqui sobre a mesa, nós temos alguns exemplos do que pode vir a ser acessórios, fazer parte de figurino, como uma peruca, né? Pode fazer parte de figurino, uma máscara de um animal, chapéu, um jaleco, né? Roupas. Então, aqui tem alguns exemplos de épocas e tipos, né? Uma roupa medieval, um figurino que represente esse período das antiguidades, contemporâneo, que é atual, de profissões, professor, no caso um jaleco, poderia representar um professor, fantasias de animais, personagens específicos também desses que vocês gostam, de séries de animação.
Cenário refere-se ao conjunto de elementos visuais decorativos que ajudam a criar um ambiente onde a ação teatral acontece. Então, cenário seria as decorações, o mobiliário, objetos, tudo que faz parte do ambiente para ajudar na atuação do artista. Então, no caso, aqui na sala de aula, nós temos alguns objetos, alguns elementos que podem nos ajudar numa atuação. Quais são eles? Diga aí para mim. E também esses que estão aqui sobre a mesa, né? Fazem parte do cenário aqui da nossa sala de aula. O nosso espaço cênico, por enquanto, é esse. Texto é uma peça escrita com o objetivo de ser representada por atores e personagens, estruturado com diálogos, cenas, ações que guiam a performance. Então, nesse texto, pode ter várias coisas, várias informações que vão ajudar o ator na sua interpretação. Além disso, pode ter também o lugar onde vai acontecer, o tempo, a hora, características, a época, a estação do ano, as emoções que ele tem que transmitir, a entonação, o sotaque, os trejeitos, vícios de linguagem. Então, tudo isso vai ajudar o artista na sua interpretação. Sonoplastia. Sonoplastia está relacionada com o som no ambiente de atuação. Então, tanto as vozes do artista, quanto o silêncio também. O silêncio vai fazer parte, né, da sonoplastia, aquele momento, talvez com uma transição de cena, ou para dar mais drama ali na obra, na atuação. Os efeitos sonoros de passo, né, relâmpago, vidro, sons do ambiente, urbano, rural, de instrumentos musicais também, de objetos, animais, efeitos digitais, né? Aqui tem um elemento que ajuda na amplificação do som. E também temos ali a trilha sonora, que faz parte da sonoplastia, né, que seria a música, o instrumental. Diga aí para mim, se a tua vida fosse uma peça teatral, qual seria a trilha sonora? Iluminação. Desempenha um papel crucial na atmosfera e na definição do tom emocional da cena. Então, a iluminação, ela indica mudança, pode indicar a mudança de tempo, de cena, ela pode focar em um determinado personagem, e ela pode vir com cores diferentes também para transmitir emoção. Certo? Então, vamos dar início a uma atividade de fixação, uma atividade do Quizzes, a qual vocês utilizarão essa plataforma com o uso do tablet. Vocês vão acessar o Quizzes para responder essa questão, né? Eu vou visualizar aqui para vocês. A primeira questão de fixação desse conteúdo é uma atividade para vocês combinarem imagem. Então, tem ali a imagem. Vocês vão ter que arrastar essa imagem ao elemento do teatro correspondente. Então, por exemplo, o primeiro é o quê? É uma iluminação? É um personagem? Um espaço? É um figurino? É uma ação? Vocês irão arrastar para poder encontrar a resposta correta, certo? A segunda pergunta de fixação é assistir um vídeo de uma peça teatral sobre bullying na escola. Então, esse vídeo vai ter vários elementos e vocês irão ter que prestar atenção nesses elementos e escrever aqui embaixo qual desses elementos vocês conseguirem encontrar. Por exemplo, personagem, sonoplastia, né? Vocês vão escrever os que vocês conseguiram observar até o momento, certo? Então, essa atividade é uma atividade de fixação, atividade da plataforma Quizzes, a qual você já tem acesso e o professor vai orientar vocês no uso. Após isso, nós iremos fazer uma atividade prática, que é um jogo teatral, Cenas no Chapéu, que tem esse objetivo de desenvolver a criatividade, vai trabalhar com improviso, protagonismo e fazer essa ligação desses elementos na prática. Então, como vai iniciar essa atividade? Preparação. Antes de tudo, vocês irão escrever num pedaço de papel situações, uma cena, algumas frases, e a partir disso, o professor vai recolher, vai colocar nesse chapéu, vocês irão formar grupos de 3 alunos em média. Esse grupo irá vir até a frente, que será o espaço cênico da sala, vai sortear uma dessas situações,
E a partir disso, terá um tempinho para pensar como fazer essa cena nesse espaço cênico da sala de aula. Então vão ter um minuto para pensar e vão ter um tempinho para atuar também. Então, a partir da cena que vocês tirarem, vocês vão fazer essa improvisação, essa mini cena. Claro que terão auxílio do professor, dos acessórios que tem aqui na sala de aula, e eu trouxe alguns exemplos também, exemplos de situações que vocês podem pegar ou modificar para colocar no chapéu. 3 amigos perdidos num zoológico. Então, se você pegar uma cena parecida com essa para interpretar, você tem que pensar no espaço do zoológico, o que tem, se estão com medo de estar no zoológico, qual que é o tempo que eles estão no zoológico, né? E a partir daí, todos os grupos irão participar e no final faremos um feedback, né? Uma troca de ideias, beleza? Então eu agradeço e até a próxima. Qualquer dúvida, o professor vai estar à disposição para estar tirando e auxiliando de acordo com as dificuldades de vocês. Muito obrigado.